Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha em plenário e também através dos canais de comunicação dessa casa, cumprimento aí todos de forma muito educada e carinhosa. Primeiro eu gostaria de pedir a gentileza de botar uma imagem. Eu estive na sexta-feira aqui atendendo também a comunidade, recebendo uma visita muito especial de um vereador do município de Jaraguá, o vereador Anderson Kastner, do seu partido, o vereador Almir, do PP, e eu acho muito interessante a gente ter troca de ideias com amigos, com experiências, vereadora Cris, que estão acontecendo em outros lugares, para a gente entender as realidades e os desafios públicos de outros municípios. Então, nós estivemos conversando, recebemos ele no nosso gabinete, com muita alegria, né? Encaminhamos também alguns projetos, algumas situações que nós conseguimos resolver aqui, e também recebemos, né, algumas demandas e muitas questões interessantes que a gente está analisando, que estão sendo aplicadas também na cidade de Jaraguá. Queria aqui também trazer uma outra questão, pedir mais uma vez uma atenção do governo. Já apresentamos requerimentos, indicações, temos as imagens. Eu tenho defendido há muito tempo a questão dos ecopontos em Blumenau. Na verdade, a gente fez indicações em 2019, foram anunciados, inclusive na imprensa, presidente, que teríamos a implementação dos ecopontos. Várias cidades de Santa Catarina, cidades menores, já estabeleceram isso. Isso é muito importante para a gente difundir pelos bairros da nossa cidade. A gente tem que pensar essa cidade, gente, de forma inteligente, de forma do século XXI, sair com essa política feijão com arroz atrasada. E essas ideias, infelizmente, estão travadas aqui na nossa cidade, sem resposta alguma do Poder Executivo de quando vai ser implementado. Então eu volto, peço ao líder de governo que possa fazer esse encaminhamento, que a gente possa discutir novamente isso, no efeito e na importância que tem, vereadora Cris, para o desenvolvimento da nossa cidade, pensar a cidade de forma sustentável, entender que esse é um dos grandes desafios do século XXI, que estão colocados para todas as cidades do planeta. E aqui a gente não pode pensar de uma forma diferente. Gostaria também de mostrar algumas fotos, as demandas nos bairros da cidade, dizer que nós seguimos uma lógica, desde o início, a lógica de discutir os temas. Eu sou um vereador que tenho esse caráter mais técnico, gosto de discutir as demandas que pensam a cidade à frente, gosto de estar nessas discussões temáticas, mas a gente também, através da nossa equipe, a gente atende as demandas dos 35 bairros dessa cidade, né? Vendo os problemas, a gente sabe que nós temos problemas muito complexos, vereador Tuca, problemas que envolvem, né, quando a gente discute aqui meio ambiente, quando a gente discute tecnologia, quando a gente discute proteção animal, quando a gente discute desenvolvimento econômico, a gente está discutindo demandas que envolvem todas as pessoas que aqui residem, independentemente do bairro que elas moram. Mas a gente sabe também, vereadora Cris, que a gente tem demandas específicas e que às vezes é um problema que pode parecer pequeno, localizado, mas que incomoda muito e atrapalha muito a vida das pessoas. E a gente tenta, né, tá transitando aí pelos 35 bairros da cidade e nós procuramos dividir as nossas atividades com as nossas equipes para que a gente possa dar conta de todos esses desafios, que não são poucos. Eu imagino, inclusive, que muitos que aqui chegaram recentemente, alguns conversando aqui, estão até impressionados com a quantidade de demanda que tem. Então, quando a gente faz o trabalho aqui com seriedade, com bastante dedicação, sim, são inúmeras as demandas da nossa sociedade. E a gente tenta atender com bastante carinho, com bastante entrega, com bastante organização. Eu gostaria de aproveitar também essa casa, já dizer aos colegas vereadores que eu recebi semana passada uma demanda, um projeto de visão monocular, que eu entrei nessa casa, já foi aprovado em várias cidades brasileiras, ainda a gente não tem a regulamentação federal, mas basicamente faz com que essa deficiência visual seja entendida como uma deficiência, resguardando direitos dessas pessoas, vereador Maurício. Então já foi aprovado em vários municípios, nós fomos procurados por um grupo de pessoas na nossa cidade, nos sensibilizamos, nos solidarizamos, nós temos a pauta da inclusão muito forte, até cumprimento as pessoas que estão aqui na casa desde o início da nossa atividade legislativa, e a gente vai seguir lutando para que a gente possa construir juntos com a nossa comunidade uma cidade cada vez mais inclusiva, cada vez mais plural. Então a vida e as demandas dessas pessoas realmente nos importam, e por isso a gente fez os encaminhamentos, a gente entrou com essa discussão, e eu já peço desde já, né, que os colegas possam analisar essa questão com bastante carinho. Queria também, presidente, trazer aqui uma situação, uma informação interessante, porque o Ministério do Turismo relaciona Blumenau entre os 30 destinos estratégicos do país com a internet pública gratuita, né? Então, assim, está entre as 20 cidades mais conectadas do país. E eu gosto, sim, de destacar as coisas boas que a gente tem aqui. Eu tenho essa posição independente, de verdade, e uma posição, sobretudo, né? A gente critica as coisas que a gente quer melhorar, porque a gente quer fazer essa cidade ser a melhor cidade para se viver. Mas a gente tem que reconhecer as coisas boas que estão acontecendo e muito nos orgulhar.
olhar. E vou permitir, presidente, que a parte os vereadores Adriano e Elmir, pela questão do tempo, e depois eu continuo aqui a minha fala. Autorizo. Com autorização do orador, a parte ao vereador Adriano Pereira e ao vereador Elmir Vieira. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento na parte que Vossa Excelência falou sobre a questão dos ecopontos, né, do atraso da nossa cidade com relação a várias questões. Aliás, nessa área a gente nem se compara com Itajaí, com Pomerode, com Indaial, com Timbó, na questão da coleta do lixo reciclado, que nem a cidade, a maior parte da cidade nem é atendida, é um atraso nessa questão das questões da reciclagem do nosso município, um atraso nessa questão que a Excelência falou sobre aquilo que já foi anunciado que se teria, até agora não se teve. Ecopontos, por exemplo, é uma dessas questões, né? E por aí vai. Com relação ao trabalho em todos os bairros, é importante, a gente sabe qual é o nosso principal papel, legislar, fiscalizar e tal, mas a gente não vai passar despercebido, né, aquilo que chega do dia a dia da comunidade, que às vezes é uma pequena manutenção, é um buraco na rua, é alguma coisa do dia a dia que afeta uma rua ou afeta uma comunidade, enfim, e nós vamos fechar os olhos para isso. Nós vamos fazer a nossa parte também e vamos ajudar a população a cobrar dos responsáveis. Parabéns, vereador. Vereador Bruno, quero parabenizar Vossa Excelência por 2 motivos. Primeiro, essa questão do ecoponto. Até foi pauta nossa hoje do projeto, que está rodando aí também, a questão do óleo de cozinha, que foi visto alguns vícios de inconstitucionalidade, mas nós vamos trabalhar para que isso possa ser alterado e que se possa fazer valer aqui no município de Blumenau. É de minha autoria e eu tenho bastante vontade que isso aconteça, até para fazer a cidade ter essa coleta para valer. E outra questão também que eu quero parabenizar o senhor, que eu já estou agora na 2ª legislatura com Vossa Excelência, e o senhor é um dos únicos que sempre pregou e falou da independência política e vem cumprindo. Vem cumprindo à risca a sua independência. Parabéns, vereador Bruno. Sempre preocupado com o que acontece na cidade, mas de uma forma ímpar do seu jeito de ser. Parabéns. Obrigado, vereador Elmir, por esse reconhecimento. Presidente, peço 1 minuto e meio para encerrar minha fala, se possível, devido aos 2 apartes. Concedo 1 minuto e 30, vereador Bruno. Obrigado. Só primeiro destacar que a gente tem, como sempre, uma questão de uma posição, e a nossa posição é a cidade de Blumenau. Sou independente aqui, voto naquilo que acho melhor para a população, sei de como isso é difícil. As pessoas não imaginam quanto isso é difícil. E se as dificuldades, as brigas que comprei quando enfrentei próprios partidos políticos, mas vou seguir fazendo isso, porque eu tenho certeza que é o que você, da população da nossa cidade, espera. Gente que tenha coerência entre aquilo que fala e aquilo que acaba realmente fazendo. Quero destacar esse último ponto, o ponto da tecnologia, esse programa muito interessante, o Blumenau Conecta, que, sobretudo, né, foi criado pela Prefeitura para democratizar a internet pública. E dizer, presidente, que eu tenho uma luta muito intensa de fazer dessa cidade um Vale do Silício brasileiro, no sentido de achar que o nosso desenvolvimento econômico precisa passar pela questão tecnológica. Blumenau tem um grande potencial nesse sentido. Nós entramos aqui semana passada com um projeto muito interessante, que eu já falei, que em Curitiba está se discutindo, a gente tem hoje Floripa muito avançada, Blumenau tem todos os ingredientes e precisa olhar isso de forma muito inteligente. Inclusive, amanhã temos uma conversa marcada junto com o vereador Turca para a gente conversar com algumas pessoas do setor de inovação e de tecnologia acerca desse projeto que a gente deu início aqui na casa, para que a gente possa avançar, desburocratizar a questão do Estado e permitir oportunidades de trabalho, de emprego para esses jovens e para fazer o desenvolvimento econômico da nossa cidade, principalmente no meio de uma questão de uma pandemia. Essa cidade precisa pensar à frente. Blumenau precisa pensar como uma cidade grande do século XXI e não, muitas vezes, de uma forma pequena e de uma forma como se fosse vilarejo que alguns pensam. Obrigado.